Boa noite, pessoal, para quem já entrou. Já vou convidar aqui a Fátima para a gente começar a nossa live de hoje. Se tiver tudo bem com o som, com o áudio, fiquem nos dando dicas aqui, tá? E a gente já vai começar. Tô aguardando aqui a Fátima entrar. Voltei. Estava usando e ele estava conectando outra coisa e não estava conseguindo te ouvir. Boa Tudo noite, pessoal. Então, hoje a gente tem essa nossa uma hora aqui para a gente estar trocando informação, né, Fá? É uma honra para mim te ter aqui hoje, para a gente compartilhar o que a gente já faz, né, com essa parceria com a Transformas que a gente tem, o quanto tu nos auxilia, né, com os nossos atletas e com os nossos alunos. Então, para mim vai ser uma honra hoje te ter aqui, a gente trocar informação, levar todo esse assunto que a gente vai falar hoje para a parte de treinamento também e para a prática, né, dos nossos professores e poder auxiliar também os fisioterapeutas nesse sentido. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui contigo. A Dani é uma referência aí no treinamento. Ela e o Diego Rochinol, com o trabalho dos dois, né, com a Transformance. Então, a gente tem feito essa parceria porque, como eu sempre falo, né, não tem como a gente trabalhar sozinho, né, não tem como, a gente não sabe tudo, e quando a gente, um sempre vai saber um pouquinho mais sobre determinadas coisas, assim como a Dani é excelente, ela e o Rochinol são excelentes professores na área do treinamento, eu posso ajudar ela na parte da avaliação, e aí tudo se conversa, né? Então, acho que as coisas são dessa forma que a gente tem que ver, né? Tá sempre um ajuda o outro da melhor forma possível. Sim, então, Fá, vamos começar direto ao ponto, falando do primeiro tópico, né, que a gente quer conversar essa noite, que seria sobre avaliação. Então, eu queria que tu colocasse um pouco a forma com a qual tu avalia, que eu acho super importante. Queria que tu falasse um pouco também da questão da avaliação, complementando com a questão do diafragma, né, de como já avaliar esse processo de respiração, o quanto era importante no início do processo, né, tanto de reabilitação quanto depois de performance, e falar Uhum. como tu avalia os teus clientes, os atletas, enfim, os velhinhos, né? Toda essa gama que tu atende. Bem diverso, bem diversificado, né? Um universo super diversificado. Vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou a Fátima Brum, eu trabalho há 23 anos com face muscular. A gente começou inicialmente muito na área da dor, né? Que é a medicina, a própria medicina trouxe isso com a síndrome dolorosa miofascial lá na década de 90 e junto com isso com a fibromialgia. Mas com o passar dos anos, se viu que a face tinha uma importância enorme dentro do movimento, né? Que ela era a principal, era a Cinderela do movimento. E se não que tenha se deixado de pensar, né, na questão das densificações no sentido da dor, mas que essa dor também prejudicava a aferência para o sistema nervoso central e deixando o movimento mais disfuncional, mais lento, né? E muitas vezes um movimento mais inibido, né? Havia uma inibição nesse sentido pelo aumento dessas cargas tensionais, né? Ou seja, dessas densificações, fazendo com que a fáscia não conseguisse, digamos assim, fazer um deslizamento e transmitir essas cargas, né? Porque a função da face, além de proteger o tecido, né? De envolver, ela tem uma capacidade de, principalmente, de armazenar energia, dissipar essa energia para que a gente possa produzir movimento
e energia, seja potência, seja treinamento facial, tudo vai depender daquele momento que realmente tu queres. Então, na avaliação, eu sempre falo que os princípios, eles não mudam, né? Os princípios eles são sempre os mesmos, porque nós somos seres, nós somos sapiens, nós somos humanos, e o primeiro princípio que a gente normalmente tem que obedecer é a respiração, né? Se a respiração ela não tiver produtiva, ela não tiver simétrica, né, bilateralmente, se ela não tiver fazendo com que o aumento da cúpula diafragmática, com que tu consiga realmente aumentar a expansão desse tórax, ela vai estar numa disfunção tão grande que isso vai gerar o quê? Alteração no pH do corpo facial e vai ocorrer uma alteração também na tensão que vai estar gerada sobre essa musculatura. O que a gente vê normalmente quando tem um diafragma que ele está mais hipoativo em um dos lados, a gente percebe que aquele lado que há uma hipoatividade, ele tende a fazer uma rotação de todo o gradil costal. E, principalmente, o paciente vai apresentar dores, normalmente, né? Assim, dor lombar, drop pélvico, né? E só que o que eu percebo? Que a grande maioria das vezes, a fisioterapia ou os colegas, eles vão tratar o sintoma, né? E muitas vezes, se nós fôssemos, olhasse para esse gradil costal, percebesse que essa costela estaria... Normalmente, o que acontece? A costela, do lado que tem a hipoativação, ela está um pouco mais alta, mais elevada, né? Porque ela tem mais disfunção, ela fica mais alada. E quando a gente trabalha esse diafragma, libera esse diafragma, aumenta a expansão dentro do cilindro diafragmático, o que a gente faz? A gente começa a criar uma mobilidade maior. Então, a gente vê direitinho assim, quando o paciente está, durante a avaliação, ele está deitado e a gente coloca a mão, existe uma rigidez no tórax muito grande, que não consegue o quê? Gerar movimento e gerar mobilidade. Então, muitas vezes, a gente faz exercícios para aumentar essa mobilidade torácica, né, para ganhar essa mobilidade torácica, mas não, eu diria assim, ó, ajuda muito, sem sombra de dúvida, mas se a gente começasse melhorando lá na terapia manual, trabalhando a respiração, a gente já, quando chegasse no nível de progressão, que entrasse a atividade física, o exercício, a mobilidade, o treinamento, nossa, tu já teria caminhado muito, né? Fazendo ali 4, 5 minutos, avaliando pela terapia manual e durante a respiração, e para tu conseguires posteriormente integrar pelo sistema neuromuscular. Então, assim, o que o corpo, eu sempre digo que o corpo é fofoqueiro, né? Essa eu roubei da Silvia, minha colega Silvia da pós-urologia. E ele é mesmo. Quando a gente coloca o paciente, o cliente, o aluno, e a gente começa a observar, né? E antes mesmo da gente fazer os testes, a gente começa a ver onde estão as disfunções. Por quê? Porque a gente consegue perceber onde ele segura, onde tem mais tensão, onde tem mais instabilidade, né? Tudo isso é muito rápido para tu perceberes. E aí tu já sabe, quando tu vai testar dentro da cinesiologia, tu vai testar a parte dos testes cinesiológicos, tu já sabe que vai dar inibido ou vai dar facilitado. Só porque a parte dinâmica, se tu colocá-lo assim a caminhar ou a fazer determinados movimentos, a gente já reconhece, né? Então, falando assim, usando uma frase do Gary Gray, todo exercício é um teste e todo teste é um exercício. Quando a gente está exercitando, a gente está avaliando, né? É uma forma da gente estar lá avaliando o tempo todo, né? Então, assim, a avaliação, na realidade, é todos os dias,
né? Porque muitas vezes o nosso cliente, ele tem uma disfunção prévia, mas aconteceu alguma coisa no dia anterior, na noite anterior, sei lá, não dormiu bem, teve uma sobrecarga emocional, e assim, eu particularmente não gosto muito de falar assim, que existe uma postura correta, né? Ao meu ver, ela não existe. Porque depende muito do estado interno de cada um. Então, avaliar um paciente é muito mais do que o olhar só para o músculo, para a mecânica, mas é tu perceber o que realmente está acontecendo com ele e como esse estado interno dele, o que ele está tentando te dizer. A gente dá um exemplo assim bem típico de atletas que são deficientes visuais, quando eles estão em competições, tipo Olimpíada, enfim, eles nunca enxergaram, né? Eles nunca viram aquele gesto. Mas no momento que eles passam a linha de chegada, eles levantam os braços de vitória, né? Então é uma sensação, né? Então essa sensação de postura está muito ligado à percepção, ao emocional, né? E quando a gente pensa no paciente, olhando assim, que ele está mais assim, está mais assado, está mais aberto, está mais fechado, a gente tem que ver como que ele está se sentindo. Então, a avaliação, ela tem que passar, mesmo assim, por exemplo, o próprio diafragma, se ele tiver num nível de ansiedade muito alto, a gente precisa perceber isso na hora de avaliar, né? Porque, assim, a ansiedade vai gerar um simpático, um sistema simpático mais elevado, um nível de estresse mais elevado. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, na hora de avaliar. E não assim, não, vamos fazer o diafragma, tem que funcionar assim, assim, assado, tem que estar os dois lindinho, bonitinho. Né? Não, peraí, tudo certo, também. Mas a gente tem que perceber como que está o estado físico, o estado emocional daquela pessoa que chegou até ali. A partir daí, a gente tendo esse contexto biopsicossocial, a gente vai entrar na disfunção, no padrão de movimento, né? Então, respiração, centramento articular e padrões de movimento. Essas três valências, elas não mudam, são princípios que a gente não interessa muito a ferramenta que tu vai usar, desde que tu respeite esses princípios, né? Que tu sempre avalie a respiração, que tu veja o centramento articular, né, do indivíduo que tu está avaliando e que tu perceba também como que é esse padrão de movimento dele. A partir daí, a gente vai avaliar a respiração. Vamos agora ver como é que está o centramento articular dele. Porque quando a gente tem um centramento articular equilibrado, a gente tem, né, articulações que não ocorre nenhum tipo de alteração da tensigridade ou da biotensigridade. Quando a gente tem tensões exageradas, ou do lado direito, do lado esquerdo, ou do tronco, né? Enfim, em qualquer lugar onde nós estivermos tensões exageradas, nós teremos vai reverberar em algum outro local do nosso corpo, né? Não tem como nós termos uma tensão gerada no tronco e não alterar o padrão do quadril, por exemplo, do joelho, né, dos pés, enfim. Então, eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que é de uma fisioterapeuta americana, que ela diz: quem grita são as vítimas, não os criminosos. Isso dizendo que as vítimas são os sintomas, né? E o paciente muitas vezes chega com dor lombar e a gente vê muito tradicionalmente na fisioterapia ou quem lida com terapia manual ou com o movimento, faz a abordagem local, né? E não se preocupa em procurar quem são realmente esses criminosos, né? Que pode estar muito longe, que pode estar no crânio, que pode estar lá nos pés, que pode ser algo que foi traumático, né? E aí não pode ser algo que aconteceu naquele momento e que talvez não tenha toda essa dimensão.
A dimensão ela vai se dar a partir do momento em que existe a cronicidade, né? Essa cronicidade vai alterar a percepção, porque, como diz o Schleip, né? A face é o maior órgão sensorial que nós temos. Então, em qualquer lugar, em qualquer toque que tu der, qualquer, seja ele sutil, seja um toque mais firme, né? A gente vai ter uma alteração, principalmente no mecanismo que a gente chama de tixotropia, no mecanismo piezoelétrico, porque isso é que vai alterar principalmente a forma, né, da face. É uma face mais solta, uma face mais densa, né, um tecido mais frouxo. Então, assim, é importante a gente, no momento que a gente avalia, perceber isso. Porque, por exemplo, tem um estudo do Daniel Lieberman que é bem interessante. Ele percebeu, ele comparou a banda iliotibial com a dos humanos, com a do chimpanzé, com o tensor da face alada do chimpanzé. E percebeu que o homem ele tinha uma capacidade de armazenar energia de 15 a 20 vezes maior do que o próprio chimpanzé. Né? Então, assim, nós temos uma capacidade muito grande de armazenamento de energia para saltar, para o efeito catapulta. Nós, comparados aos cangurus, só o homem é comparado aos cangurus, tem essa capacidade de armazenar e saltar, né? Por isso eu sempre falo que há uma predominância muito grande hoje nas biometrias, mas muitas vezes, será que aquele nosso aluno, aquele nosso paciente está apto naquele momento para fazer isso, né? Então, a avaliação é extremamente importante e vai depender de tudo isso. Se a gente realmente está num contexto de mais uma sintonia melhor, né, de todos os músculos e de todas as fáscias, nós realmente vamos ter um treinamento para que quando esse nosso cliente chegar lá, né, com o teu trabalho, o trabalho de vocês, com o treinamento, ele já vai estar tendo uma economia de energia. Por quê? Porque a face vai estar organizada, né? Então, assim, existem várias interferências. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma imagem. Tá, dá para ver ali? Tá. Tá. Aqui a gente tem uma imagem que... Para quem não viu, eu tirei muito rápido. Peraí. Aqui. Essa é uma imagem de ultrassonografia, tá? E eu avalio também com a ultrassonografia para ver a qualidade dessa face. Se essa face ela está desorganizada, se essa face ela está, por exemplo, aquilo ali é uma face, é uma cicatriz. E a cicatriz ela vai ter uma interferência muito grande, né? Quando na hora o movimento de transmitir esse movimento, porque são cicatrizes, né? Essa é uma cicatriz de uma cesariana. Então, vocês imaginam assim, quando a gente avalia pela ultrassonografia, a gente coloca o transdutor e a própria respiração do paciente não vai mover abaixo dessa cicatriz, vai estar o quê? O peritônio, né? E todo o assoalho pélvico. E ele vai estar diminuído. A respiração move muito pouco esse assoalho pélvico. Então, será que vai adiantar somente eu trabalhar a respiração se eu não chegar nessa cicatriz e organizar para que ela possa realmente transmitir movimento na hora de fazer um agachamento, um deadlift, um salto? Tudo isso vai ser extremamente importante, né, para que a gente possa evoluir com o nosso paciente, o nosso cliente, e até mesmo seja o velhinho, seja o atleta, seja a dona de casa, não importa. Toda a transmissão de força vai ter que ocorrer no momento, né, que a gente consegue organizar esse tecido facial. E é de extrema importância a gente ter esse olhar, que essas interferências cicatriciais, inclusive a gente já sabe que, inclusive, tatuagens também
interfere nesse input neural, não tanto quanto uma cicatriz, obviamente, mas como também aparelhos dentários, né? Várias coisas interferem, mas a cicatriz é algo, a coisa mais comum, assim, que a gente tem. Então, eu acho que é importante a gente pensar como que essa face está deslizando, como que ela está comunicando esses movimentos, né? Para que quando o nosso cliente chegar para ti, ele tenha essa economia de energia que eu estava falando, de uma forma que ele vai poder ter uma qualidade de movimento melhor, né? Sem ter um desgaste gigante, porque aí as pessoas dizem, ah, não, mas eu quero emagrecer, eu quero gastar mais energia. Só que, se ele estiver gastando energia de uma forma disfuncional, ele vai levar a lesão, né? Então, assim, se eu organizei esses tecidos e eu conseguir, através da minha avaliação, fazer com que ele tenha um input neural mais simétrico, eu vou ter, com certeza, um atleta com menos lesões, um atleta que o repertório motor dele vai estar muito mais adequado, né? E isso vai gerar também mais neuroplasticidade. Enfim, a gente tem que pensar que o corpo, ele realiza, em todos os sentidos, ele vai realizar movimento, né? Vai realizar a questão assim do movimento, da dor, do alimento. Tudo isso é uma conexão única, né? A parte cognitiva, uma coisa interfere na outra. Tudo vai chegar na mesma área do nosso cérebro. Então, eu acho que é importante, na hora da gente devolver isso ao educador físico, ao treinador, tá muito claro isso para os dois, né? Então, tu mesmo sabe quanto a tua experiência da importância disso, e a gente já até falou, né? Tu já sofreu algumas lesõezinhas, porque a Dani, ela é, tipo, ela é uma atleta, né? E aí, todo atleta, obviamente, por uma hipersolicitação, ele, eventualmente, ele tem cargas mais, né, aumentadas, e isso gera tensões sobre os tecidos. Então, a gente percebe assim, ó, que é um mecanismo que a gente chama de mecanotransdução, né? O que é esse mecanismo? Onde há um aumento, né, da solicitação daquele grupo muscular, do próprio sistema, né? Se a gente tem um sistema que ele é mais solicitado, há um aumento. Se a gente for fazer uma análise através da ultrassonografia, a gente vai ver que a face onde ela é mais solicitada, principalmente a face profunda, ela vai ter uma espessura maior. Isso é um exemplo da face tóraco-lombar, por exemplo. Uma face tóraco-lombar de um atleta é muito diferente de um sedentário. Por quê? Porque ele tem uma solicitação, né? Ele precisa manter ele precisa manter essa postura no dia a dia, e ele precisa de uma rigidez dessa face tóraco-lombar para se manter, né? Então, aí tu vê, quando a gente vê um atleta, o cara, tem né? Tem uma postura diferente de quando tu vê uma pessoa que é sedentária. Tu olha assim, nossa, parece que tu empurrou ela vai cair, né? Que tu vê assim, falta estabilidade, né? A gente percebe quando, por exemplo, a Dani está fazendo exercício, tu percebe quando ela salta e tem energia, tem efeito rebote, elástico, né, plástico, tem tudo isso. E quando a gente percebe uma pessoa que não tem esse repertório motor e não tem essa estabilidade, é como se tu dá um pulo assim, parece como se fosse se desmanchar, né? Então, assim, é muito claro para a gente o que é estabilidade, o que é mobilidade, o que é controle motor, se a face realmente foi treinada desse nosso paciente, porque um exemplo de corredores, por exemplo, os corredores que têm um treinamento da face, que ele consegue deslizar e com uma menor capacidade de energia, né, de gastar menos energia para o gesto motor, ele não precisa, por exemplo, fazer uma flexão exagerada do seu joelho para fazer um salto, por exemplo. Ele flui, né? Ele tem aquela extensão do movimento. É como se ele ganhasse
crescimento axial, né? Então, assim, ele cresce, né? Tu sente, assim, que aquela... se dissipa aquele movimento. É como alguém que está nos saltos, né? E a pessoa armazena energia e vai longe, porque ela tem esse efeito rebote, esse efeito elástico que a gente necessita. E aí, agora Então, vou pegar falei. falou. Para. Não, foi maravilhoso. Eu acho que não tem como a gente fugir. O assunto ele está completamente interligado, né? Não tem como a gente não falar de fáscia, não falar de biotensibilidade, não falar isso voltado ao treinamento. Então, eu vou falar um pouco da questão da avaliação, o quanto isso influencia no treinamento e de que forma, como esse processo da liberação, de tu conseguir ter esse maior contato, vamos dizer assim, com a face de uma forma mais profunda e mais especializada, que é o que vocês fazem, muito diferente do que nós, educadores físicos, fizemos numa autoliberação com full roller ou com stick roller, o quanto isso nos traz de benefício. Então, a avaliação, quando a gente pensa em avaliação de movimento, é lógico que é importante a gente ter esse olhar clínico, né? Também, como tu falou, de a gente colocar também o cliente, o atleta, talvez em padrões de movimento onde a gente vai conseguir ter uma análise maior, por exemplo, no agachamento com a pegada de overhead, no agachamento unipodal, daqui a pouco numa flexão de braço. Porém, eu concordo muito contigo. O que mais vai importar não é só essa avaliação. São duas coisas. Primeiro, fazer a avaliação e saber o que tu vai fazer com esse diagnóstico da avaliação. Porque eu vejo que muitos educadores físicos e até fisioterapeutas avaliam, mas e daí? O que eu vou fazer com esse processo de informação? Tá, eu vi que essa musculatura ela tá facilitada e essa tá inibida, ou eu nem consegui perceber. O que eu faço com essa informação? Então, acho que a avaliação ela vai ser muito mais produtiva se a gente conseguir realizar um trabalho corretivo pós-avaliação, né? Conseguir enxergar isso e colocar na prática. E mais do que isso, que é o que eu faço no meu dia a dia há anos, desde que eu comecei a trabalhar com movimento, que é o que a gente faz na Transforma-se e prioriza isso, né, com os nossos atletas e com os nossos alunos. É o teu poder visual, o teu checklist dia a dia com o teu aluno. A cada exercício novo que tu coloca, a cada tarefa, a forma que ele vai se movimentar no trabalho de estabilidade no início do treinamento, a forma que ele vai respirar quando ele está fazendo uma prancha estabilizadora. Tu vai observar isso no teu dia a dia. E ali também tu vai poder fazer as tuas anotações, as tuas análises, ver o que tu vai ter que atacar, que geralmente a gente vai atacar em quê? Nas necessidades do nosso cliente, né? A necessidade ele não enxerga. Ele vai querer o quê? O objetivo dele de treino, que vai ser emagrecer ou vai ser ficar forte, né? Ele não enxerga a necessidade. A necessidade é a gente que tem que ter esse olhar clínico junto com a ajuda de vocês, fisioterapeutas, para conseguir que esse processo ele seja mais íntegro, mais eficaz, né? Que a gente tenha uma visão mais global, porque a gente trocando figurinha e organizando isso de forma em conjunto, o quanto isso vai melhorar, né? O quanto isso vai facilitar, e daí sim começar um processo corretivo. Então, a gente tem na nossa metodologia de treino uma forma onde a gente ataca isso, né? Então, eu vou dar alguns pontos aqui que a gente trabalha. Então, essa liberação miofascial, mas de forma muito mais totalmente mais, vamos dizer assim, para ativar mesmo, porque a gente não tem esse processo tão profundo, né? Depois a gente faz a musculatura que tá inibida, a gente vai ativar, né? A gente faz o trabalho de ativações começando muitas vezes porque o aluno não tem controle motor para gerar essa integração articular, então a gente começa com trabalhos mais isolados mesmo, de isometria e ativações de musculaturas que precisam ser ativadas, né? Depois faz o trabalho de mobilidade articular, faz o trabalho de estabilidade para depois gerar essa integração e de uma forma, vamos dizer, um pouco mais avançada, já gerando um controle motor maior, né? Então a gente percebe, tu falou isso em alguns fatos que tu colocou, se a gente está com a fáscia
em disfunção, o nosso primeiro trabalho de controle motor, que seria o trabalho de propriocepção, ele vai ficar completamente atingido. Ele vai ter um déficit negativo. Ali eu já vou começar a ter toda essa questão do sistema nervoso central, tudo isso vai estar em déficit. Então, a gente vai ter que controlar tudo isso antes, e às vezes a gente pega aquela receita de bolo, todo mundo está fazendo controle motor, então eu vou dar controle motor para o meu aluno. Mas será que o aluno está apto já para chegar nesse ponto da pré-habilitação, né, do processo pós-avaliação de chegar no controle motor? Então, quanto é importante tudo isso que tu falou, e quanto esse processo, ele é individual, ele vai depender do que tu falou também, muito bem colocado, da questão emocional, da questão de traumas já, da questão de lesão que o paciente já teve, né? Da questão até de cicatrizes. Então, é um processo, como tu mesmo fala, ele é muito maior do que simplesmente a gente avaliar e corrigir, né? Sim. Então, acho que a gente podia entrar, Fá, agora, tô falando um pouco mais dessa questão da integração, né? Do que é realmente a fáscia, de como que é a coisa mais linda que existe, né? O quanto ela é importante, o quanto ela vai fazer total sentido quando a gente começar a treinar e quando a gente entra na pirâmide da performance, não só na parte ali da base da pirâmide do Gray Cook, mas depois no futuro, para trabalhar potência, para trabalhar velocidade linear, multidirecional. Então, o quanto é importante a gente estar com tudo isso interconectado e fazendo integração com a parte muscular mesmo, e com todas essas musculaturas trabalhando o que está facilitado, melhorando, né? O que está inibido também, para começar a gerar essa integração maior do biossistema. Sim, acho que isso que a Dani agora fala, que ela falou bastante sobre a mostabilidade, que a gente acredita que todo mundo sabe o que é a mostabilidade, que seria a mobilidade e a estabilidade. Então, sempre tem aquela velha pergunta, né? O que tem que vir antes? A mobilidade ou a estabilidade, né? Então, se criou esse conceito de mostabilidade a partir do momento em que, na realidade, as duas coisas têm que estar presentes, né? Se, por um acaso, eu tenho um cliente que tem um excesso de mobilidade, óbvio que eu não vou dar mobilidade para ele. Eu sei que ele precisa de estabilidade. Então, muitas vezes a gente vê assim, pessoas fazendo... O que está fazendo? Está fazendo alongamento, mas está com a perna que encosta lá na orelha. E aí tem dor, né? As pessoas associam muito falta de flexibilidade com falta de alongamento, logo eu tenho dor, né? Então, por que uma pessoa que tem excesso de mobilidade teria dor? Se ela fosse alongada, ela não teria, né? Gente, porque ela não tem estabilidade, ela não tem o controle motor que ela precisaria ter, né? E se ela não tem estabilidade, a gente precisa o quê? Ativar quem está inibido e melhorar, ou seja, tirar a carga neural de quem está facilitado, né? Então, se nós temos um drop pélvico, por exemplo, uma pessoa que tem um drop pélvico da esquerda para a direita, isso significa, provavelmente, na hora de avaliar, que ele tem menos função do diafragma do lado esquerdo, ele tem uma hipoatividade ali, e aí a gente vai olhar para esse gradil costal, e ele provavelmente também tem uma disfunção no pé, né? Ou acima, mas normalmente seria esse o padrão. Então, o que eu tenho, o que vai acontecer? Se eu estou jogando a minha carga da esquerda para a direita, né? Qual é a leitura que eu faço disso? Que esse meu lado esquerdo, ele não está tendo o controle motor, ou seja, ele está em inibição, provavelmente sobrecarregando o sistema do lado direito. E o paciente se queixa da dor do lado direito e não do esquerdo, entendeste? Então, mas peraí, se ele tem inibição do lado esquerdo e tem facilitação do lado direito, por que ele tem dor do lado direito, já que o lado direito dele é mais forte? Gente, não é mais forte.
ele está em sobrecarga, né? Porque o lado direito ele está trabalhando o dobro, porque o lado esquerdo não tem uma inibição daquela musculatura. Ele tem um drop pélvico ali. Ele não consegue, ele não tem estabilidade para poder, na realidade, mandar a informação para o sistema nervoso central. Ou seja, o input neural dele vai estar em disfunção, ou seja, vai estar em desequilíbrio, né? Não vai conseguir levar todas essas informações. Quando a gente faz, aí a gente vê qual o sistema, né? Ou qual o subsistema que está envolvido na avaliação, a gente consegue fazer tipo um reset daquele padrão disfuncional. E após a gente resetar esse padrão disfuncional, e agora o que eu faço? Eu limpei o que estava ruim, vamos dizer assim, passei uma borracha lá, ativei, fiz a liberação, melhorou a liberação dessas terminações nervosas livres, consigo agora gerar mais informações para levar esse meu cliente para o movimento. Mas como eu faço isso, né? Como que eu consigo melhorar o meu movimento? Eu sempre dou um exemplo que todos nós somos sapiens, né? Nós aprendemos também por repetição. O nosso cãozinho aprende por repetição. E ele não é provido com essa inteligência que nós temos. E mesmo assim, pela repetição, ele consegue entender. Como nós somos inteligentes, nascemos com essa inteligência maravilhosa, nós vamos repetir o movimento e o nosso cérebro vai aprender. E ele vai aprender, mas quantas vezes eu preciso fazer? Não é quantas vezes, é quanto consciente eu estou quando eu estou fazendo. Quando tu sai do nível do inconsciente ou do subconsciente e tu aumenta teu nível de consciência, tu entende exatamente o teu corpo, tu entende o que tem que ser feito, pronto, já repadronizou o teu movimento. Aí tu vai repetir algumas vezes e já vai... mas quantas vezes? Não sei, depende da habilidade de cada um. Talvez tu vá em 3, 4 aulas, entendi, ou em uma aula, tu entendeu o processo. O importante é que tu entenda o que tem que ser feito. No momento que tu entendeu, tu vai usar em qualquer movimento durante durante o teu treino, aquele treino de 1 hora lá que tu tens com a Dani, por exemplo, tu vai... todo o tempo, em qualquer movimento que ela for te dar, tu vai entender o que tem que ser feito. Porque tu entendeu a forma, o teu cérebro conseguiu realmente entrar no nível consciente e conseguiu entender o que é a ativação neuromuscular. A ativação neuromuscular não é aquecer na esteira, tá, gente? Não é, vou fazer supino, faço supino com 30 quilos de cada lado. Então eu tenho que fazer com 5 para ativar. Não é isso, tá? Então fica muito claro que a ativação neuromuscular é tu pensar num contexto de todo o teu corpo, é de entender o processo de estabilidade, né? Quando tu começa a entender esse processo de estabilidade, tu começa a entender o sentido do exercício. E eu vejo muito isso, assim, né, Dani? Os profissionais, eles, até hoje ainda, assim, é difícil tu olhar para isso, né? Como é que tu começa? Eu começo na esteira. 5 minutos para aquecer. Aquecer o quê, né? O que é aquecer? Aquecer é aumentar 1 grau centígrado a tua temperatura corporal. Ok, aqueceu, aumentou o calor no corpo, né? Seria mais ou menos isso. Mas a ativação neuromuscular, a preparação para o movimento é outra coisa. É isso que a Dani falou antes. Vai lá, faz um pouco de foam roller, né? Já ajuda, aumenta a capilarização, melhora a transmissão de força, a transmissão de movimento, e depois faz as ativações, usa uma mini band, faz a respiração, empurra o chão, sei lá, cada um usa da forma como que entende. Então, assim, entender esse processo, né, de avaliar
corrigir e integrar o movimento é extremamente importante. Porque quando a gente, não adianta tu ter uma excelente avaliação se quando tu fores realmente trazê-lo para o movimento, não sabe o que vai fazer, né? Então, muitas vezes a gente avalia e vai devolver para o personal, né? Aí o personal não sabe o que vai fazer. A gente dá essa assessoria, ajuda, olha, fulano, é assim, assim, assim. Nos cursos, nos meus cursos eu falo muito sobre isso, de essa parceria de tu poder um ajudar o outro. Porque se tu falar isso para o teu cliente, ah, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, ele não vai entender. Quem tem que entender somos nós. É o personal dele, é a Dani, é o Diego, o aluno veio e tu é o fisioterapeuta dele. Então, tu vai ajudar o teu colega a melhorar, né, com a tua avaliação e o que fazer posteriormente. Que eu acho que a parte mais difícil realmente é essa, de como eu faço, né? Sim, de como tu vai progredir, né, nesse processo. Ou às vezes até regredir, né, Dani? Às É, vezes até a gente tem que regredir porque não está competente ainda o movimento para chegar naquele nível, né? exato. E as pessoas me perguntam, às vezes, muitas vezes, né, Fá? Ah, mas quanto tempo vai levar? Ou quanto tempo tu leva na tua sessão de treino com o teu atleta ou com teu cliente? Essa parte, né, de pré-habilitação, essa parte de preparar o corpo, né, tanto para aquela sessão de treino quanto para as necessidades que a gente viu que ele precisa. Depende. Então, se chega um aluno para a gente que está num estágio muito ruim desse processo, tá com muita adesão na face, tá com muito, mesmo já fazendo as sessões de liberação, continua ainda com muitas musculaturas ainda facilitadas, outras muito inibidas, a gente vai ter que deixar a sessão de treino nesse tempo mais longo. E muitas vezes a gente pensa, um atleta, ele é perfeito. Ele pode ser perfeito na parte técnica, né? No tatame, na quadra, né? Mas Tecnicamente, né? ele chega extremamente disfuncional. A grande maioria. E até pelo próprio esporte, a questão de utilizar muitas vezes mais um lado, né? Dependendo se é um atleta de tênis, né? Utilizar mais cadeias e se elas não são tão utilizadas como elas têm que ser um corredor. Então, quanto a gente chega para a gente, pessoas, até atletas, onde a gente tem que sim ficar esse tempo maior nessa parte de pré-habilitação, nessa parte, vamos dizer assim, de preparação. Né? E a gente não pode esquecer da questão do core, né, Fá, que é muito importante, porque ele vai ser um transmissor, né? Ele vai produzir força, ele vai gerar força para as extremidades, né? E a gente sabe que a fáscia ela está completamente conectada com os músculos, com o tecido miofascial e com os trilhos anatômicos, então tudo isso faz essa interconexão. Então, na verdade, o nosso corpo ele é uma máquina que não se separa, né? E as fáscias elas não vão se separar, né, da musculatura. É isso que a gente tem que entender. Então, acho pertinente a gente falar um pouco da questão dos trilhos anatômicos, das linhas, né, superficiais, a posterior com a anterior, como se conecta, como que a gente vai trabalhar isso na força funcional e como isso vai gerar força para depois a gente produzir lá no topo da pirâmide, trabalhar a questão que eu falei de potência, de velocidade, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho dessa questão dos trilhos anatômicos e das linhas. Sim, eu acho assim, se a gente fosse, se nós formos nos colocarmos, por exemplo, na linha superficial anterior, por exemplo, né? Na anterior, vamos falar um pouquinho da anterior, a gente pode falar um pouquinho da posterior, mas eu vou resumir isso um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pronação no pé, tá? Ela tem uma dificuldade. Quem tem pronação no pé, por exemplo, tem uma dificuldade maior de fazer dorsiflexão. E normalmente uma pessoa que tem mais pronação tem uma tendência maior a fazer também fascite plantar, né? Então,
qual o domínio das linhas que eu tenho quando a minha predominância é uma flexão plantar, linha posterior, né? Mas eu vou ter uma dificuldade de ativar a minha linha anterior, porque eu preciso extensor de dedos dos pés, eu preciso do tibial anterior para produzir essa dorsiflexão. Na linha anterior, onde a linha anterior ela é mais usada? Principalmente nos movimentos de saltos, de potência, de jogar a bola no chão. Isso é muito... A linha anterior ela se envolve muito com os trabalhos de pliometria e principalmente os trabalhos de potência. Então, essa linha anterior também está ligada ao sistema emocional, né? Uma pessoa que tem é mais fechadinha, tem uma tendência maior a se fechar anteriormente, a gente tem que olhar para isso também. Quando uma pessoa vem mais fechadinha, olhe para a linha anterior. Veja como emocionalmente ela também se sente, né? Então, o olhar não é só para a disfunção, mas também por uma questão de postura. Quando eu tenho muitas disfunções no meu corpo, é aquele aluno que chega que tem dor em tudo, né? Ele diz, olha, eu tenho dor até no fundo do meu olho. Tipo assim, a gente tem que olhar para onde? Para a linha profunda. A linha profunda, que quem é o CEO, digamos assim, é o diafragma, né? O diafragma está lá, na linha profunda. Psoas, né? Os adutores, eles estão nessa linha mais profunda. Então, o que seria interessante nós pensarmos? Vamos dizer que chegou o cliente para ti, tu não sabe o que tu vai fazer muito, mas tu viu que ele não tem uma boa respiração, que ele não tem uma boa estabilidade. Olhe para a linha profunda. Comece na respiração. Lá, tu já vai estar ativando as linhas mais superficiais. Porque tu vai começar exatamente nesse núcleo, né? Nesse core, que é o que tu precisa. Tu precisa fazer com que ele tenha um equilíbrio entre todas as outras linhas, porque vai ser de dentro para fora, né? E quando tu ganha esse espaço internamente, né, e pela a nossa tridimensionalidade, a gente consegue fazer com que tudo se mova melhor, inclusive os nossos líquidos corporais, né? O nosso sistema linfático, toda a parte osmótica, oncótica, hidrostática vão estar alterados se a linha profunda estiver em desequilíbrio. Então, tendo esse olhar para o diafragma, a gente já começa a entender melhor o processo. Então, eu penso assim, ó, não se fixe tanto em todas as linhas, mas se tu começar de dentro para fora, já organizar esse sistema, olhar para toda a parte de respiração, intercostais, e tu começa a entender isso, tu já vai estar organizando o restante, já vai reverberar nas outras linhas, tá? Porque, assim, ninguém consegue decorar todas as linhas e todos os músculos, mas se tu não consegue decorar todas as linhas, que não precisa, mas tu precisa entender a linha profunda. Porque a linha profunda, ela participa de todas as outras linhas. Ela é que vai realmente fazer a diferença, né? Se tu trabalhou ali, tu dá uma boa estabilidade para ele, tu melhorou a capacidade respiratória, tu melhorou o padrão de movimento, tu tirou tu limpou todas as sobrecargas, disfunções, assimetrias, tá sem drop pélvico, tá mais simétrico, é porque tu realmente conseguiu organizar a linha profunda dele. Eu acho que a minha dica maior sempre, quando eu ensino, olha para isso, olha para aquilo, mas não esqueça, se tu não consegue, mas aonde que eu vou começar tudo isso? Começa na linha profunda. Porque a linha profunda vai
vai interferir em todas as outras linhas e vai melhorar a mobilidade. Por exemplo, hoje já tem pesquisas que mostram, já de algum tempo, que se a gente melhora a respiração, a gente melhora a estabilidade do tornozelo, a gente melhora a mobilidade do tornozelo, melhorando. Por quê? Porque o tornozelo faz parte, todo o tibial posterior, toda a parte interna, vindo pelos adutores, fazem parte da linha profunda. E aí, a gente melhorando a respiração, já reequilibra o resto do nosso corpo. Às vezes, assim, ó, eu mostro muito isso para o paciente. Ele vem com, sei lá, com dor no quadril, tá? E aí eu vou, avalio, sabe, eu vou te mostrar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui o teu tronco, vamos respirar, vamos liberar o sistema diafragmático e lá 10 minutos. Daí eu disse, agora, sente como tá a tua biotensibilidade, sente como o teu corpo toca no solo, sente cada músculo, né? Olha como que se organiza agora. Nossa, eu me sinto muito melhor, eu tô sem dor no pé, sei lá, mais distal, sem tu ter mexido. Mas quando tu mexe lá, tudo se reconecta, né? Quando tu Sim. mexe na parte superior, é incrível. É como uma mágica, né? E sem que tu precisasse mexer onde ele está referindo dor. Então, na minha experiência de 23 anos, eu percebi isso, que muitas vezes tu não precisa fazer tantas coisas. O pouco que tu faz, e se tu fizer no lugar certo, se tu colocar e ter esse olhar, essa percepção da onde está vindo a disfunção, vai ser a tua resposta vai ser incrível. Sim, deixar também o equilíbrio, né, Fá, dessas linhas também, porque elas estão interconectadas, né, elas não se separam, né, e isso vai alterar o padrão motor, né, porque alterar no sentido positivo, Sim, né, sim. e reorganizar isso, né, então talvez aquela perda que eu tinha de centralização articular, eu começo a ganhar, né? Essa sensação de que o corpo está se movimentando melhor, ganhando mobilidade distal, também ela vai influenciar. Então, é um processo que começa a ser gradual, mas muito positivo, né? É que daí tu vai fazendo isso, tu chega no segundo princípio, que é o centramento articular. Porque ele se sente, né? Aí, nesse momento que ele estava rodado para a direita, para a esquerda, ou sei lá, estava desorganizado, no momento que tu faz isso, ele entra no centramento. Quando ele entra no centramento, muda o padrão de movimento, que é o terceiro princípio. Então, respiração, centramento articular, padrão de movimento. Uma coisa vai puxar a outra. Outra. E só assim, depois desse processo, né? Como a gente falou que não tem como a gente dizer que tempo que vai demorar isso, a gente vai começar assim trabalhar força, né? Começar a colocar sobrecarga dentro desses padrões de movimento, porque não adianta nada a gente estar colocando sobrecarga em padrão de movimento disfuncional. Então, esse processo ele vai ser gradual. E à medida que a gente vai vendo essa evolução do aluno, do atleta, a gente vai colocando mais componentes nessa pirâmide da performance. Então, assim, a gente seria um assunto para muito tempo, né, Fá? São quase 5 para as 10. Sim, já uma hora. A gente abre para perguntas aí. Meus olhinhos já estão pequenos. Deixa aberto, a gente tem uns 5 minutinhos aí. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho que teve algumas perguntas antes, mas eu estou sem óculos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu enxergo. Tem uma cicatriz muito grande na perna desde os 8 anos. E só recentemente, através da Dani, que aprendi o quanto ela estava influenciando no meu agachamento. Olhar clínico, ela é demais. Esse aqui não era pergunta, ela estava te elogiando. Obrigada. Esse aqui também está elogiando. Vamos ver aqui. Eu não vi. Antes dei uma olhadinha, não tinha nenhuma pergunta, mas agora Então não tem. Tem um recadinho Reis lá, que é um queridaço,
Tá cheio de... Mas é só tá fazendo os comentários. É, Bom, tem... então se alguém tiver alguma pergunta, pode entrar no meu Instagram, equipe Fátima Brum. Se for para mim, será um prazer responder para vocês. Se for para a Dani, acho que no dela ou da própria Transforme-se, Sim. também vocês vão poder entrar lá. A gente... Bom, o que precisar, né, Dani? A Dani, Sim, ela dá cursos na área, né? Tá dando, Dani? Curso na sim, Transforme-se. Claro sim. que assim que parar esse... assim que tudo voltar ao normal. E eu também dou cursos relacionados à liberação miofascial e reprogramação do movimento. E eu acho que casa muito bem quando a gente consegue fazer essa parte e levar depois para o movimento, que eu tenho certeza que ela faz com muita maestria. Obrigada, Fá. E a gente vai deixar a live também gravada, tá? Se vocês quiserem depois assistir e até fazer perguntas para a gente, né, Fá, que não deu para fazer agora, Sim. a gente também se deixa à disposição, tá? Um abraço bem grande para todo mundo. Obrigado, Fá, foi ótimo Obrigada. e boa noite. Boa noite. Obrigada, Tchau. foi um prazer. Sim, mas aí agora. Encerrar. Encerrar agora.